Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en la que ella está llamado a echar las redes. Pan-Amazônia, fonte de vida no coração da Igreja. Sede das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, de 9 a 12 de setembro de 2014, 4 dias em que representantes de 11 países se reuniram para estudos, reflexões, místicas, convivência e oração para projetar o início de um novo ciclo na história da Igreja na região pan-amazônica, consolidando os anseios de mútua colaboração em rede surgidos em 3 encontros eclesiais acontecidos em 2013. El año pasado, en nuestro vicariato de Puyo, justamente fue como el empujón para este lanzamiento de ver y compartir. A Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAN, surgiu do diálogo, do consenso e do compromisso conjunto do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, da Comissão Episcopal para a Amazônia, do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, da Rede Caritas e da CLAR, a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos e Religiosas. Estamos convencidos que la red pan-amazónica es la respuesta de Dios a estos grandes desafíos que se nos presentan como iglesia y como sociedad latinoamericana. As atividades da REPAN se concentrarão nos 7,8 milhões de quilômetros quadrados e 34 milhões de habitantes do maior bioma do planeta. A Pan-Amazônia, formada por 9 países. Desde o século XVI, implanta-se nessa região um falso conceito de progresso, uma ameaça à riqueza da biodiversidade e da sua população tradicional. Pôr em comum, somar forças e inspirar um ao outro o que está dando certo aqui, o que você já conseguiu realizar em termos de evangelização enculturada, em termos de contribuir para a grande questão ecológica, o que já está sendo feito, o que nós poderíamos fazer em comum se nós nos juntássemos e teríamos, portanto, uma voz muito mais forte e um peso também mais forte diante da opinião pública, diante dos poderes, governamentais, o poder público. Aos participantes do encontro REPAN, o Papa Francisco dirigiu uma carta como estímulo ao enfrentamento dos desafios pastorais na região pan-amazônica. Alegrando-se por ver acolhido seu apelo na criação desta inovadora rede, voltada concretamente para as questões ecológicas na Amazônia, o Papa Francisco deseja-lhe pleno sucesso. A rede deverá ser um lugar rico de humanidade. Só assim o testemunho cristão pode, graças à rede, alcançar as periferias existenciais humanas, permitindo que o fermento cristão fecunde e faça progredir as culturas vivas da Amazônia e os seus valores. Diante dos estímulos oferecidos pelo Papa Francisco, se juntam as vozes daqueles que, heroicamente, deram suas vidas em defesa das florestas e dos oprimidos da Pan-Amazônia. Reconocer las voces, las historias, las vidas y como iglesia sumar todos esos heroísmos, porque son presencias heroicas, para trabajar juntos y mirar hacia adelante. A Pan-Amazônia é uma casa comum para todos nós. É lugar da aliança com Deus. É nesse chão que desejamos viver a fraternidade, numa caravana solidária e numa peregrinação sagrada. Eis a nossa vocação como rede eclesial. Cuidar de toda a criação, da beleza da criação. Ter respeito por todas as criaturas de Deus e pelo entorno. Pan-Amazônia, fonte de vida no coração da Igreja. La Iglesia ha estado presente desde el principio, hace más de 500 años, pero cada uno, por falta de comunicación o lo que sea, hacía su pequeña isla. Entonces, la red significa estrechar las manos y cuando están unidas las manos es mucho más difícil que estas empresas transnacionales entren para dilapidar irracionalmente los recursos naturales. Para coordinar medidas y afrontar el problema local y global antes de que sea demasiado tarde, la Iglesia Católica está aglutinando esfuerzos. En septiembre lanzó la Red Eclesial Panamazónica, que acaba de presentar en el Vaticano.
El Papa Francisco ha dicho, Dios perdona siempre, las personas perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona. Este llamado es definitivo y contundente y está en el marco de la creación de esta red eclesial panamazónica, que representa una pertenencia y una presencia profunda de la Iglesia desde muchos tiempos atrás, con tropiezos evidentemente, pero también con grandes luces. El informe que hemos preparado y que hemos alcanzado una versión preliminar y al final de la audiencia vamos a alcanzar una nueva versión, lo que quiere es dejar muy en claro que la Iglesia Católica en América Latina ha plasmado su discurso en actos concretos a lo largo de todo el continente, acompañando diversos procesos em conflitos socioambientales. Concluímos nossa apresentação formulando algumas propostas à Comissão Interamericana e, por meio dela, aos Estados e organizações da sociedade civil das Américas e do Caribe.